Olá, meus amigos, estamos começando mais um pós-planejamento. Hoje, bem mais tarde, estou gravando quase 9 da noite. Está no intervalo entre Palmeiras e São Paulo, Copa do Brasil. Estou olhando para o celular aqui e para o computador do lado de cá, então vai ficar bem embolado, tá? Bom, seguindo esse assunto de gols que a gente vem tratando nos últimos 3 pós-planejamentos, eu queria comentar mais um pouquinho. Mas antes vamos passar aqui, a gente tinha comentado já sobre o Yokohama com o Machida, né? Comentamos sobre essa situação de gols, comentamos sobre a goleada também aplicada pelo Vissel Kobe contra o Ljubljana. Aqui acho que a gente já matou. Acho que o molde passou tranquilo pelo Sarpsborg. O que mais que a gente tinha comentado? Esse jogo aqui do Ulsan Hyundai me surpreendeu pelo fato de ser o líder do campeonato contra uma equipe bem abaixo de tabela. Eu não sei particularmente como é que foi o jogo, sinceramente não acompanhei, estava muito cedo, mas o que eu acho que a gente pode tirar de melhor nesse dia de hoje foi Sul-Americana e Copa do Brasil. Primeiro eu queria fazer uma menção no jogo do Flamengo, para a gente terminar com Grêmio e Bahia e Botafogo e Patronato, tá? O jogo do Flamengo, na minha opinião, o Flamengo tentou tirar os espaços ou tirar a intensidade do Atlético Paranaense com a posse. Então tentou fazer um meio campo mais experiente, tentando conter a bola com o Gerson, Arrascaeta. O Gabigol não é um jogador que consegue prender bola, então o maior combate dos jogadores do Atlético vinham em cima do Arrascaeta e do Gerson, onde sofriam algumas faltas por ali, conseguiam segurar o jogo. Então a ideia do Flamengo era diminuir o ritmo do Atlético. Não deu muito certo, tá? O primeiro tempo foi um primeiro tempo de bastante superioridade, de bastante volume do Atlético Paranaense, então eu particularmente teria trabalhado, não fiz esse jogo, só acompanhei, teria trabalhado mais pautado no Lei Flamengo, mesmo com receio, do que propriamente no estar de fora do mercado ou estar talvez a favor do Atlético, tá? Eu não senti no Atlético um padrão de massacre. Foram bastante situações de perigo, mas eu não senti uma situação de massacre. Então, cauteloso como sou, no match odds provavelmente estaria contra o Flamengo. Eu sei que muita gente não gosta de entrar, seja pelo fator torcida, seja pelo fator medo do time do Flamengo, tá? Mas o Flamengo é um time que quando ele tá mal, ele demonstra, tá? Ele demonstra. Se você pegar o jogo com o Bragantino, por exemplo, o Flamengo foi completamente dominado. Não foi o caso, obviamente, desse jogo, mas o Flamengo não foi tão bem assim no que se propôs a fazer. Com o gol contra, com aquele cruzamento do Arrascaeta, o Eric fez o gol contra, aí o segundo tempo você tinha um Flamengo muito mais relaxado, ou seja, muito mais com espaço para contra-ataque, porque o Atlético teve que se impor ainda mais, teve que ir para cima com muito mais afinco, e o Flamengo poderia jogar no contra-ataque. Era um segundo tempo, na minha opinião, para se buscar um over limit, e eu acho que eu só faria isso, tá? Não é porque aconteceu exatamente isso não, mas se vocês assistiram o jogo, o Atlético ele não marcou um gol aqui por questão de detalhe. A quantidade de chances que o Atlético criou, no mínimo esse jogo deveria ter sido 2-1 para o Flamengo, ou até mesmo pelas chances criadas do Atlético, um 2-2, tá? Na minha humilde opinião. O Atlético teve um amplo domínio de escanteio, muita bola aérea, mas pecou em algumas finalizações. O Flamengo fez um pouquinho de cera, devolveu a cera que o Atlético tinha feito em alguns momentos no Maracanã. Mas de um jogo desempatado, diferente de Grêmio e Bahia, foi um jogo tranquilo de se analisar a leitura de jogo, na minha humilde opinião, tá? Não vi massacre, mas vi superioridade, e isso provavelmente, eu estou gravando esse vídeo na quarta noite, tende a se repetir no jogo do Corinthians com a América, que é o mesmo cenário. Vamos ver se isso vai acontecer, tá? Por que eu quero terminar com Grêmio e Bahia e Atlético e Patronato e Botafogo? Porque foram 2 jogos que sofreram com situação de chuva. E nesses últimos 3 dias a gente comentou sobre jogo resolvido, né? Então, quando o jogo já tem um placar elástico, muitas pessoas têm mania de dizer que esse jogo está resolvido. Mas nessa situação aqui, nessa situação do jogo do Patronato com o Botafogo e no jogo do Grêmio com o Bahia, a gente tinha um fator chuva. E para você que já é de antigo aqui na nossa área, o que acontece na maioria das vezes que chove? As pessoas apontam o dedo e falam, jogo under.
Sinônimo de chuva é sinônimo de jogo under. Isso é o que as pessoas pregam, tá? E eu não estou defendendo que todo jogo com chuva não vai ser under mais, tá? O que eu defendo para você é, antes de criar o seu viés, assista o jogo. Porque esse jogo do Patronato com o Botafogo, por exemplo, quem assistiu o primeiro tempo via que a bola não estava parando tanto nas poças, tinha poça d'água, obviamente, que segurava a bola, mas não estava segurando tanto a bola, então a bola estava correndo demais, tá? Isso facilitou o jogo para cartão amarelo, porque você, até escrevi no Telegram ontem, né? Você não tinha como segurar o seu adversário, então na maioria das, você não tinha como acompanhar seu adversário, então na maioria das vezes você segurava ou dava carrinho. Foi um jogo com bastante amarelo, mas era um jogo com muita oportunidade, porque o Patronato sabia, mesmo contra um misto do Botafogo, e o Botafogo colocou o Lucas Perry no gol aqui, o que dificultou muito a vida do Patronato. Mesmo com o time misto, o Botafogo tinha espaço porque o Patronato veio para cima para poder resolver, porque sabia que se fosse para o Rio perdendo, encaminhava a classificação do Botafogo. Na minha humilde opinião, foi o que aconteceu, tá? A classificação do Botafogo está garantida, na minha humilde opinião. Só uma catástrofe. E o que aconteceu? O Patronato vindo para cima, continuou dando espaço. Então, na minha opinião, já era um jogo para gols. Escrevi no Telegram quando estava 0-0 no intervalo que eu iria buscar gols por aqui. Talvez não 2, talvez um só. Mas não necessariamente por conta da chuva era um jogo under. Tá? A mesma coisa foi o jogo do Grêmio com o Bahia. E aqui no jogo do Grêmio com o Bahia, diferente do jogo do Atlético com o Flamengo, eu não tinha um placar definido no primeiro jogo. Né? Eu não tinha um placar diferente, né? Não tinha uma vantagem. Então, era um jogo parelho. Quem ia definir de fato se o jogo ia ser de um time só era o Bahia. E o Bahia não foi uma equipe tão recuada assim. Tanto é que abriu o placar depois de um pênalti perdido pelo Grêmio. Eu não acompanhei o primeiro tempo, tá? Não consegui acompanhar o primeiro tempo como eu gostaria. O jogo do Grêmio atrasou muito e como atrasou já começou o jogo do Atlético Paranaense, eu fui ver o jogo do Atlético Paranaense. O segundo tempo do Grêmio eu assisti, o empate do Grêmio veio. Esses minutos finais aqui, eu vou falar para vocês, foram os momentos mais abertos do jogo, né? E o que eu vi muita gente é mais um estigma do futebol. Isso acontece com alguma frequência, mas a gente não pode traçar como verdade absoluta. Jogo empatado, o jogo estava 1-1 de novo, repetiu o placar da Bahia. Quando se encaminha um jogo de mata-mata para o fim, o que costuma acontecer? As equipes vão recuando suas linhas para provavelmente tentar decidir numa prorrogação em pênalti. Isso no mata-mata comum, certo? Porém, na Copa do Brasil não havia prorrogação. Então você tinha a possibilidade do Grêmio, por exemplo, usar os 15 minutos finais para resolver logo isso e classificar, e o Bahia poder fazer um gol também e resolver a situação, não precisar ir para pênalti. E foram 15 minutos muito bons. Pelo menos 3 situações claríssimas de gol em ambas, juntando as duas equipes. Provavelmente 2 do Grêmio, uma do Bahia, ou 2 do Bahia, uma do Grêmio, ou até 2 do Grêmio e 2 do Bahia. Esse tipo de cenário para over limite é excelente. Aqui a gente tem que comentar quando dá head também, porque se eu comentar quando dá lucro, é muito mais fácil a percepção. Quando a gente comenta no prejuízo, as pessoas tendem a virar o olho, virar a cara, falar, não, como não entrou, não tinha valor. Não necessariamente mesmo. Não é porque a bola não entrou que não tinha uma situação de valor. Se você tinha uma cotação de over limite acima de 2, ou bem mais alto que 2, nos últimos 15 minutos para jogar, você teve 4 grandes chances ou 3 grandes chances de gol, assim como o Grêmio teve um cruzamento do Soares com a cabeçada do Ferreirinha que ele perdeu debaixo da trave, teve 2 bolas na trave do Bahia. Esse tipo de situação para over limite é excelente. Geralmente quando eu estou trabalhando no Campeonato Alemão, se eu tenho uma situação dessa, que a gente chama de gol eminente, 10 em 10, eu já fico feliz, eu já falo, pô, valeu a minha entrada, porque eu fui buscar isso, e isso aconteceu, então eu fiquei satisfeito, né? Então comentamos hoje sobre jogos alagados, e eu acredito sim que a tendência no longo prazo é que sejam jogos mais under, mas eu não posso cravar que aquele ali vai ser, pelo contexto, eu preciso entender o contexto e preciso assistir o jogo. Então eu defendo muito isso, que talvez possa ter oportunidade, e como o mercado às vezes não acredita, a cotação vai estar melhor, assim como estava do Botafogo ontem. O Grêmio, mesma coisa, só que aí o Grêmio foi uma situação
onde o primeiro jogo não era o primeiro jogo como o do Botafogo. O do Botafogo ainda tinha esse problema, né? Que era o primeiro jogo de mata-mata. Ou seja, tá chovendo, é o primeiro jogo, aí o pessoal fala que vai ser under mesmo. Mas não foi assim, tá? E o Grêmio com o Bahia era um placar empatado, então as duas equipes poderiam jogar sem problema nenhum. O Bahia, eu acho que foi menos agressivo nos 90 minutos, o Grêmio acabou sendo mais, mas teve o fator do Bahia sair na frente, né? Forçou o Grêmio a vir para cima. E a outra situação que a gente comentou é essa questão do jogo mata-mata quando vai encaminhando para o final, que as equipes têm mania de dar uma recuada e tal. Beleza, quando tem prorrogação talvez isso aconteça, mas playoffs de Copa do Brasil pode ser que não aconteça, e eu sempre aconselho, assiste. Eu sei que, talvez de 15 minutos que você se exponha, 5 fique muito bom e 10 comece a morrer. Mas você vai testando. Tá? Você vai testando os espaços que a gente está observando. Óbvio que eu estou falando aqui sobre leitura de jogo. Tá? Eu já sei que tem muita gente que trabalha com números. Né? Eu não estou aqui para criar confusão, juro para vocês. Já fui dessa época de ficar discutindo o que era melhor, o que não é. Não importa. É como o pessoal tem comentado. Tá dando resultado? Ótimo. Dá para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Eu vou ser um eterno defensor da leitura, porque a leitura ajuda a gente a remover esses estigmas. Tá? Eu sei que na maioria das vezes você pode ter um padrão de jogo under em campos alagados. Mas naquele jogo específico eu posso extrair valor. Né? Se eu conseguir encontrar alguma coisa, alguma característica que me dê esse entendimento. Assim como foi o jogo do Botafogo. Beleza, meus amigos? 11 minutinhos. Eu tô todo cheio de farinha. Tava cozinhando ali. E a gente se fala amanhã pra gente comentar esse jogo do Palmeiras com o São Paulo. E também o jogo da Série B. Fechou? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus.